Agora você não tem mais desculpa para falar que não entendeu a terceira lei da magia, a terceira lei de Sanderson. Alô, tudo bem? Aqui é Fê Campos e hoje estou com mais um episódio trazendo um pouco mais sobre as leis da magia e hoje irei explicar definitivamente o que é a terceira lei de Sanderson e trazendo assim uma forma mais clara, direta e obviamente trazendo algumas conexões porque ninguém aí é de ferro. Hoje irei falar um pouco sobre algumas bancais, pra galera que não sabe o que é bancai, a galera que não é otaku. Existe um anime chamado Bleach, que está lançando recentemente o último arco, que é o arco da Guerra de 1000 Anos, onde está aparecendo algumas bancais interessantes, que é a liberação final de cada um dos personagens mais importantes e poderosos. No caso aqui, de uma forma geral, quando a gente fala sobre a terceira lei, estamos falando sobre alguns aspectos de recriar ou, no caso, expandir um pouco mais da criação previamente antes de criar alguma coisa nova. Então hoje irei conversar um pouquinho com vocês sobre o que é raios essa terceira lei para definitivamente a gente matar com pau e assim você entender o que é isso e obviamente trazendo algumas conexões que eu acho interessante. Mas antes um pouco disso, uma contextualização. Impactos são as armas marcas registradas dos Shinigamis. Capazes de cortar corpos espirituais, elas estão entre as poucas armas que podem ser usadas para combater rolos. Cada Shinigami carrega uma Sanpakuto e cada uma delas é única. As espadas são reflexos do poder e da alma de um Shinigami e são seres sencientes por si mesmos. O nome da Sanpakuto é o mesmo que o nome do espírito que dá o poder à espada e empresta sua força ao Shinigami. Esses seres podem variar muito na aparência e têm as suas próprias personalidades distintas, que são semelhantes às de seus donos. A forma e as habilidades de uma Sanpakuto são baseadas na alma do seu Shinigami, e uma vez que ele aprende o nome dela, eles podem se comunicar um com os outros, se tornando mais fortes juntos. As Sanpakutos nascem e morrem com o seu Shinigami, e eles usam em batalha como reflexo do seu coração, além de compartilharem as mesmas convicções. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês esse princípio, esse começo, a introdução do que é uma Sanpakuto, para vocês entenderem mais ou menos qual que é o princípio por detrás do sistema mágico trazido por Tite-Kubo dentro do mundo de Bleach. E quando a gente fala sobre essas construções dentro dessas personalidades, a Sanpakuto tem como um objetivo primário ter uma personalidade que faça sentido com um personagem especificamente. De uma forma geral, mesmo que o personagem ele queira mascarar um pouco a sua personalidade, os seus gostos, seus anseios, suas convicções, as suas motivações, a espada de alguma forma também espelha essas capacidades, fazendo com que a gente entenda um pouco mais profundamente, mesmo que o personagem queira mascarar. De uma forma geral, quando a gente fala sobre a terceira lei de Sanderson, é um princípio da magia, ou no caso, quando o Brandon Sanderson desenvolveu as 3 leis, na verdade, não é algo meio que obrigatório, mas com toda a experiência narrativa, criando mundos fantásticos, sistemas mágicos diversos, ele percebeu que existe um padrão para o entendimento e para a gostabilidade de sistemas mágicos diversos, falando primeiramente sobre o tipo da magia, onde existe a ideia de resolução de problemas proporcional ao quanto tem o entendimento dela, na segunda falando sobre as limitações e na terceira falando sobre as relações diretas que existem do universo juntamente com os fatores que existem dentro do sistema mágico. Ou seja, a terceira lei de Sanderson é a ideia de que os livros de fantasia épica é mais importante integrar os poderes da sociedade e a vida das pessoas do que o número dos poderes em si. A lei sugere que se deve expandir o que já tem antes de criar algo novo. Sanderson explica que a interação dos poderes na sociedade, cultura, ecologia, economia e nas vidas rotineiras das pessoas é o que cria um worldbuilding maravilhoso e imersivo. Agora você vai estipular quais são as relações que ela tem com o seu universo. E ao invés de você recriar todo o negócio para que faça sentido para alguma coisa, o mais interessante é você reinterpretar aquilo que você já criou. A terceira lei diz que quanto mais imersivo você quiser que seja o seu sistema mágico, mais sentido ela tem que fazer, não para as pessoas, não para os leitores,
Porque, no caso, saber o que faz sentido ou não é outro parâmetro. Mas o seu sistema mágico tem que fazer sentido com os personagens, com a plot, com o universo, com a filosofia, com a química, com a matemática, com a geografia, com a política. Quando você for estipular o seu sistema mágico e deixar ele mais denso e mais interessante e principalmente mais imersivo, o grande e principal ponto é criar as conexões com todos os aspectos da narrativa. E por que eu quis trazer a São Pactoso, o sistema mágico de Bleach, para explicar essa terceira lei? Porque quando a gente fala sobre as Shikais, que são as primeiras liberações, você já entende um pouquinho mais ou menos como funciona cada um dos personagens. Vamos então agora falar das Bankais. O que é a Bankai? A Bankai nada mais é do que a exteriorização do seu mundo interno. Ou seja, quando falamos do seu eu interior, como você é no seu íntimo, você está exteriorizando todos esses sentimentos perante a sua conformação, no caso, a sua Reiatsu, que é a energia materializada, e com isso todo mundo vai ver aquilo que você é por dentro. Então é interessante porque agora, quando a gente fala de Bankai, diferentemente das outras, das primeiras liberações, você já está mostrando o personagem de uma forma muito mais interna, muito mais introspectiva, simplesmente demonstrando o poder por detrás. Ou seja, as Bankais, interessante que o Kubo fez, conhecendo muito bem essas questões das terceiras leis de Sanderson, é porque uma coisa que é muito forte, muito interessante, caso você, escritor, escritora, mestre, quiser usar isso nas suas histórias, por favor, façam isso, e é o famoso Show, Don't Tell. O que é o Show, Don't Tell? É quando você mostra sem ter que dizer. É algo que você faz com que a pessoa que está usufruindo da história entenda o seu universo, a sua magia, o seu personagem, vivendo com ele. Você mostrando para ele, não precisa falar o que é. Caso você queira falar, eu mostrei para vocês que tem um episódio recente falando um pouco sobre a técnica do especialista, que ajuda a dar uma fragmentada um pouquinho aí do infodump, que é o contrário do Show Don't Tell. Então o legal aqui das Bankais é porque, devido a ser a exteriorização do personagem, você está mostrando, no caso o Show Don't Tell, mostrando a profundidade do personagem enquanto aparece a luta com ele. Então é interessante porque quando mostrou as Bankais e foi mostrando os tipos, habilidades, os conceitos, as cores, os formatos, os princípios, os limitantes, as fraquezas, tudo isso está diretamente ligado às limitações, fraquezas, motivações, personalidade do Shinigami. Então olha que interessante, aqui a terceira lei de Sanderson está sendo mostrada na prática com muita força. Porque como você está pegando o seu sistema mágico, que é a São Pacto, está exteriorizando os personagens e criando as conexões tanto com o mundo interno quanto com o mundo externo daquele universo, você não está ressignificando, ou no caso, criando coisas novas perante aquilo que você já criou. Você está fazendo o quê? Mostrando mais profundamente essas diferentes interpretações dos fatores que você quer fazer. Ou seja, quando você for estipular o seu sistema mágico, reforçando aqui novamente, sem medo de redundância, aqui é você mostrar profundamente aquilo que é realmente significativo para o entendimento daquele sistema mágico, não apenas mostrando, não apenas explicando, mas sim conectando com diversos outros fatores. Para deixar um pouco mais claro aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas Bankais e explicar qual é a relação, utilizando a terceira lei de Sanderson, para cada uma delas. Bankai. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. A gente começando aqui com Shunsui Kyoraku, com a Katen Kyotsu Karamatsu Shinju. Em uma tradução mais livre, nós temos os ossos da loucura celestial florescente e o suicídio dos amantes do pinheiro murcho.
Então, quando a gente fala sobre a Bankai dele, é um que tanto interessante. Dentro da sua liberação primária, nós temos o Tenkyokutsu, que basicamente é trazer para o mundo real um pouco mais de brincadeiras, onde tem as brincadeiras do pega-pega, nós temos a brincadeira aqui de quem pula mais alto, a brincadeira das cores, mostrando um pouco mais o seu lado mais brincalhão, mais jovial, mais algo interessante. Porém, agora, quando a gente fala da sua Bankai, onde nós temos o que, primariamente, um teatro, para a galera que conhece o Kabuki, onde nós temos um teatro que tem alguns atos e cada ato corresponde a um drama mais profundo de amantes. Tanto que a gente fala que dentro da história, dentro da sua Bankai, mostra essa relação direta que ele tem com um passado um pouco mais tenebroso. Tanto que a criação da Bankai dele é inspirada num acontecimento real que aconteceu com ele mesmo, onde ele vê o seu irmão morrendo por amor e com isso marcou ele de uma tal forma onde ele tenta ao máximo tentar superar isso, tanto que a sua Bankai tem uma forma feminina, tanto as duas espadas, uma mais velha e uma outra um pouco mais jovem, onde essa relação de amor, essa relação de amantes, onde ele viu o irmão dele morrendo, ressignificou a sua relação com o amor e com as mulheres, onde ele tem esse lado muito mais depressivo, muito mais forte, onde todas as suas histórias, onde toda a sua Bankai está diretamente relacionada com a relação caótica e dramática entre dois amores. E a sua Bankai mostra um pouco a relação que tem entre os amores, onde o primeiro ato corresponde basicamente o amor entre duas pessoas, onde o ferimento de um se torna o ferimento do outro, tanto que eles compartilham dores, mesmo que nenhum dos dois morra nesse ponto. Um segundo ato já corresponde a um amor mais tóxico, no caso, onde a pessoa, por amor, ela toma um veneno, ou que a gente percebe também na história do Shakespeare, para conseguir não poder viver com a pessoa, então tenta fugir da realidade. Já o terceiro ato corresponde a um afogamento, onde existe esse amor envolvente de certa forma, onde existe essa relação direta do afogamento, onde não existe uma outra coisa que não seja esse banho nesse amor. E nós temos o último ato como o enforcamento, onde ele corta a cabeça do inimigo para fora, e essa ideia do enforcamento, onde nós temos diversas relações, onde se eu não posso viver o meu amor, irei fazer alguma coisa, ou compartilhar a dor, ou não viver com a mesma pessoa, ou no caso seja um enforcamento, um afogamento, ou que seja um veneno. Então é interessante porque você percebe toda essa relação que existe dentro da sua falta, não de amor, mas a falta de superação que ele teve para com o seu irmão, e a relação que ele tem com a Nanao, no caso, a Nanao como a sua sobrinha, né, no caso, com o seu irmão, e aconteceu uma coisa, uma história mais profunda. Mas você percebe que a relação que ele tem dificuldade com algumas mulheres, devido ao fato de que não conseguiu superar a visão e a experiência de ter perdido o irmão devido a um amor que não deu certo pelo caso dos fatores sociais. No episódio que eu falei sobre dor, a dor psicológica, a dor emocional, onde tem essa ressignificação, é interessante porque todo o sistema mágico ele faz sentido para Bleach, principalmente dentro da Bankai dele, porque ela representa todas as capacidades que ele tem das suas etapas, de o que antes era uma brincadeira, se torna um teatro da vida mortal, justificado pelo seu background e pela sua história. Bankai. Minazuki. E agora nós temos Minazuki de Hetsu no Hana, que tem como uma tradução livre fim de todas as coisas. Quando a gente fala sobre a Bankai dessa personagem, eu infelizmente terei que dar um spoiler pra galera que não assistiu, porém isso aqui é uma análise, então tudo bem.
Além do mais, que se o anime está passando agora, mas o mangá já existe há bastante tempo, então não é mais spoiler. Mas de qualquer forma, essa personagem, ela tem uma dupla, não personalidade, mas dupla fato que mostra o seguinte. Ela, antes de se tornar a capitã atual da divisão médica, ela era uma guerreira sanguinária, destruidora, onde ela era a capitã da 11ª, que é meio que um esquadrão mais de extermínio, e ela, como a primeira guerreira imponentemente poderosa, sanguinária e destrutiva, ela foi considerada como a primeira Kenpachi, onde nós temos agora Zaraki Kenpachi como o atual Kenpachi, e teve aí que ter uma luta entre os dois, onde a Bankai, que eu mostrei para vocês, é quando ela libera para ter a luta contra ele. Mas no caso, o que é interessante? O fim de todas as coisas, mesmo que seja de uma forma um tanto mais contraditória, estamos falando de Shinigamis, que são espíritos que levam os espíritos para o mundo dos mortos, mas no caso de diversas religiões ou diversas filosofias, a morte é o fim de tudo. Mas o que acontece? Da mesma forma que existe toda essa manipulação do sangue e essa regeneração de tudo isso, o que é legal de que, principalmente a cena que representa toda a luta dela juntamente com a Bankai. A Bankai, ela só é ativada quando, ao momento que existe uma luta derradeira, que a Bankai basicamente ela tem a capacidade de utilizar o sangue produzido para ter uma regeneração, e com isso a batalha consegue se estender. E o fim de todas as coisas pode ser tanto literalmente a morte, porque a morte é o fim de todas as coisas. Quando a coisa morre, ela deixa de existir. Mas da mesma forma que o fim de todas as coisas pode ser o fim de um legado, o fim de um ciclo, o fim de um pensamento, o fim de um ideal. Todo fim de alguma coisa se torna o fim de alguma coisa. E para ela, meio que morrer na mão de um Kenpachi para que ele se torne um verdadeiro Kenpachi, no caso a luta dela contra o Zaraki, faz com que toda essa conexão faça sentido, e todas as lutas que ela tem é um objetivo de acabar com tudo. Ou seja, todas as cobiças, todos os incentivos, todas as vidas, todas e qualquer coisa relacionado com o ser que ela vai estar lutando é o fim de todas as coisas para aquilo. Tanto que se ela utiliza da própria dor, do próprio sangue, para gerar todo aquele gatilho de destruição, todo aquele gatilho de prolongar uma luta qual seja, o interessante aqui não é necessariamente a parte como apareceu no anterior, onde tem um background mais específico de a Bankai representa para ele a dor do amor do irmão dele para com a esposa. E no caso aqui, não é um quesito mais um fato, mais um quesito relacionado ao seu ser, mais ao seu âmago, mais a sua cobiça, mais o seu eu do passado. Então é interessante porque, da mesma forma que a gente teve a primeira, a segunda funciona dentro da mesma bolha, que representa um estado emocional, no caso, no primeiro, onde nós temos um fator inicial de esse que representa um período histórico específico, momento que perdeu o irmão, e aqui um período histórico específico, que é toda a sua trajetória como uma guerreira sanguinária, tanto que nós temos o sangue como principal elemento, e também outros fatores relacionados ao se esconder, no caso, não permitir-se ser quem é de verdade, onde eu tiro tudo isso, tiro todas as máscaras, agora é o fim de tudo. Eu tiro a minha máscara de boa menina, eu tiro a minha máscara como ele coloca o meu verdadeiro eu à frente. Colocar o meu verdadeiro sangue. O sangue não corresponde à essência? Então, essa é a minha verdadeira essência. Uma essência sanguinária, onde jorra sangue e escorre, onde se vai acabar com tudo, que acabe agora. E o fim de tudo corresponde ou ao meu fim ou ao seu fim.
ou ao meu sonho ou ao seu sonho. E por isso é muito interessante que o Minazuki corresponde a essa ideia de acabar com tudo. O interessante é que a liberação da Shikai dela também é o mesmo nome, porém por ser por kanjis diferentes, o significado já é um pouco outro, é uma coisa um pouco mais bonitinha até, mostrando essa dualidade que ela tem, onde a Shikai serve mais para curar e a outra serve para curar apenas a si própria. Um egoísmo onde um médico não deve ser, mas essa natureza mais egoísta serve para prolongar a luta o mais possível, então eu vou me regenerar, te regenerar, para fazer com que essa luta intensa fique o mais possível até que acabe com tudo. A minha energia, a sua, a minha vida ou a sua. Bankai Kannon Birachi Benihime Aratame. E agora a gente traz a Bankai de Kisuke Urahara, Kannon Birachi Benihime Aratame, que numa tradução livre, a modificação da dissecação da princesa Carmesim nas portas de Avalokiteshvara. Então aqui nós temos um outro princípio interessante. A Bankai do Urahara tem como a capacidade dissecação e reconstrução. Ou seja, durante a batalha que ele faz com o Quincy específico, ele reconstitui os seus olhos, reconstitui seu braço, reconstitui seus vasos sanguíneos. Ou seja, ele no seu passado, ele era um pesquisador. Ele tinha cobaias, ele buscava sempre esse melhoramento a partir de uma medicina, a partir de uma experimentação, e você percebe que, apesar de todo esse melhoramento, ele como médico / cientista, nós temos essa princesa como alguém que disseca e reconstrói, como um bom cientista e um bom médico. Só que o interessante aqui é que, da mesma forma que ele manipulava as pessoas que dependiam dele de uma certa forma, com o seu QI gigantesco, suas habilidades gigantescas, nós temos a Benihime, como a sua Bankai, sendo uma grande boneca que faz o movimento contrário, onde as linhas saem da boneca e vão nele, mostrando que, apesar do fato dele ser toda essa parte manipuladora, existe sim uma culpa, mostrando o mal que ele fez perante todas aquelas pessoas, que foi se convertendo a Bankai que ele tem agora, mostrando que agora toda a sua criação, até mesmo a grande boneca que considera, é ela que o manipula, é ela que vai o ajudar daquela forma, seja reconstituindo, refazendo, aprimorando. Então o legal daqui é que nós temos agora a função, no caso a Benihime, os poderes dela corresponde basicamente à expertise do personagem, porém a forma como ela atua no personagem tem a ver com uma culpa. Tem a ver com um sentimento. Não com um fator pontual da sua história, mas sim com o sentimento da interpretação da dor dele. Então é legal porque você percebe que toda essa conexão que existe dentro das capacidades que ele tem, algo como um grande cientista, um grande médico de uma forma geral, tem toda essa ideia de refazer, reconstruir e melhorar, essa parte de manipulação e culpa faz com que mude a conformação, mude todo o formato dela, criando um poder mais X ou mais Y. Eu acho muito legal quando a gente constrói e percebe essas situações, porque quando isso faz sentido, faz todo sentido. E isso que é o legal de você utilizar da terceira lei de Sanderson para com as habilidades, porque isso faz com que você se torne e perceba todas as conexões possíveis, onde nós temos aqui. Qual que é o princípio que nós temos? Toda Bankai representa o íntimo do personagem. Agora, todas as diversidades de poderes e todas as interpretações de poderes estão diretamente ligados ao tipo de personagem. Onde nós temos um, ou nós temos o outro. Bankai. Agora
nós temos a Bankai do Mayuri Kotsuji, o Konji Kiyashuzi Shizou Matai Fukun Shotai, que na tradução livre seria o Jizo cortador de pernas douradas, selo demoníaco, cobrindo o útero do corpo sintomático. Já aqui nós temos a Bankai do Mayuri, e é interessante que ele também é um cientista bem parecido com o Urahara, mas no caso aqui, o que antes eles eram meio que uns parceiros, meio que um pouco de rivais, nós temos algumas manifestações diferentes. Já o Urahara, nós temos uma grande boneca que brinca de marionetes, mostrando um lado seu mais controlador, esse lado muito mais de manipulação. Só que a gente vê que o Konji Kiyashuzi do Mayuri, ele é um bebezão, mostrando que, na verdade, o ponto de vista dele perante as suas criações é algo como os seus filhotes. Apesar de ser algo bem sádico, uma coisa assim bem antinatural, mas existe sim uma relação de criação com isso. Tanto que ele vê aquele bebê como a criação dele. Tanto que essa versão, o Fukun Shotai, ele é uma modificação da Bankai. Porque a Bankai dele mesmo é uma lagartona gigantesca que manda veneno e tudo mais, mas ele tem a capacidade de modificar a sua Bankai com o objetivo de colocar informações naquele bebezão, e ao sair a Bankai verdadeira, aquele bebê amarelo, que parece um Buda gigante, mas bem ressignificado mesmo, aí você percebe que existe sim toda essa relação de, para o Mayuri, toda essa parte venenosa e manipuladora e transgressora e tudo mais, na verdade é uma representação do lado quebrado que ele é, esse lado meio psicopata dele, mas ele vê a Bankai dele como um bebê, como o seu próprio filhote, tanto que o bebezão gigante meio que pare a Bankai, onde ele força essa Bankai acontecer com, no caso, o parto da Bankai, literalmente. Então eu acho bem interessante porque, apesar dele ser um personagem extremamente nojento em diversos níveis, a sua personalidade interna é querer aceitação e ver as suas crias evoluindo e ver as suas crias melhoradas. Apesar dele ter um pensamento de que a perfeição é algo que é ruim para o cientista, porque a perfeição é o limite da criatividade, mas no final das contas, dentro do seu pensamento, mesmo que a perfeição não exista e sempre tem que ser buscada, o evoluir é o interessante. Então ele evolui a sua Bankai ao ponto de melhorá-la com A, com B, com C e com D. Então você vê interessante que, da mesma forma que ele mostra esse lado grotesco, ele mostra esse lado paternal, mesmo que seja bem lá no finalzinho, lá no âmago, lá embaixo. Mas existe sim toda essa relação direta, mostrando todos esses fatores de criação, todos esses fatores de construção. Então o legal das Bankais é que você percebe que todas elas representam dentro do sistema mágico uma relação direta com o personagem quanto ao seu mundo interno, a partir de uma convicção, de um fator histórico, ou de um ponto de algum ponto, ou de alguma ressignificação da dor, ou simplesmente a sua personalidade mais direta. E isso que é interessante, porque isso vai ligar diretamente, não importa qual sejam os poderes que aquela Bankai vai gerar, o quão fantástico aqueles poderes vão estar sendo gerados, mas faz sentido para toda a parte de interpretação. E aqui o Kubo em nenhum momento criou coisas novas. Tudo isso está diretamente ligado ao principal efeito de interpretação. As Zanpakutos são espadas com almas, onde essa alma mostra a parte significativa da alma do seu Shinigami, onde a Shikai representa a liberação superficial de alguma coisa e a Bankai mostra a liberação mais real daquele personagem. Então você brinca com tudo isso e, dependendo dos poderes que aparecerem, do formato, das cores, significado e nome, você percebe as verdadeiras essências, seja pelo passado, seja pelas ações, seja pelo intelecto, seja pelas capacidades, seja pelos fatores, seja pelas motivações ou qualquer outra coisa que você, escritor, escritora, mestre, world builder, quiser construir para o seu personagem e criar esse sistema mágico com a terceira lei, é esse o principal ponto.
seja, resumindo tudo isso, a terceira lei corresponde a você sempre ressignificar a sua criação, ressignificar o seu sistema mágico com o objetivo de imergir. E como você imerge? Criando coisas novas para justificar A, B, C ou D? Não. Criando conexões a partir da essência mágica que você estipulou na primeira e na segunda lei, e criando essas conexões com o personagem, com o plot e com o world building. Porque quando você cria essas conexões, não importa o quão fantástico seja, já teve um setup, já teve uma bolha da suspensão da descrença, fazendo com que fique realmente bem mais forte e bem mais interessante. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo explicando definitivamente a terceira lei de Sanderson juntamente com esses fatores das bancais. Espero que vocês tenham gostado. Chegando até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, porque a gente traz vídeos com bastante conteúdo, com bastante explicações para que você não tenha nenhuma dúvida de nenhum ponto. E assim, sempre que precisar, vai ter aqui um vídeo explicando com muitos detalhes todos os pontos que você precisa ter, seja eles mais profundos, mais básicos, mais intermediários, ou aquele que você nunca parou para pensar, mas agora está diante dos seus olhos. Use a Buda das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!